Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Na aula de hoje, falaremos dos movimentos literários ou escolas literárias de Portugal e do Brasil. Para início, vocês devem abrir o livro didático na página 19, onde encontrarão uma página com o seguinte título: A Literatura no Tempo. Como vocês podem observar, a história da nossa literatura portuguesa, ela inicia-se lá por volta do século XI, quando apresentam-se as origens da literatura em Portugal, mais precisamente compreendendo duas escolas literárias chamadas de trovadorismo e humanismo. Então, essa produção é marcada pelas cantigas trovadorescas, pelas novelas de cavalaria, que foram desenvolvidas no contexto das cruzadas e criaram um imaginário vivo até hoje. É também, desta mesma época, o desenvolvimento do teatro popular, da poesia palaciana e da crônica histórica, esses três últimos conferidos ao período chamado humanismo. Pois bem, no tocante ao trovadorismo, temos como marco inicial o ano de 1189, com a publicação, ou melhor, com a escrita, da Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga de Guarvaia, do trovador Paio Soares de Taveiroz. E estende-se até o ano de 1434. Pois bem, temos como produção literária as cantigas, especialmente as de amor e de amigo, mas também tivemos uma parte satírica, classificadas como cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Temos como características principais do trovadorismo a união da poesia com instrumentos musicais, ou seja, a união da poesia com a música, a exaltação do amor cortês, especialmente nas cantigas de amor, e também do sofrimento amoroso. Os nossos principais escritores ou trovadores da época Paio Soares de Taveiroz, que é o iniciador, Garcia de Rezende, João Ruiz de Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernão da Silveira, dentre outros. Já no que compreende o humanismo, ele inicia-se mais ou menos no ano de 1418 e vai até 1527. Temos como produção literária, como já foi dito, o teatro popular, a poesia palaciana e a crônica histórica. Temos como principal característica o antropocentrismo, Anteriormente, durante o trovadorismo, nós tínhamos como ideal o teocentrismo, e agora ele é substituído pelo antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas. A racionalidade e o cientificismo. Temos como principais escritores Fernão Lopes, que é o cronista, Gil Vicente, representante maior do teatro português, além de Garcia de Rezende, que é o compilador da principal obra do movimento, que é o Cancioneiro Geral. Logo em seguida, já no século XIV, em alguns livros compreendem como século XVI, nós temos o classicismo, que vai em Portugal de 1537 a 1518. Temos como produção literária os sonetos e as epopeias, e como principais características a imitação dos modelos clássicos, como vocês podem observar,
o humanismo renascentista e a objetividade. Seus principais autores são justamente Francisco Sá de Miranda e Luís de Camões, Luís Vaz de Camões, que é o principal poeta do classicismo. Logo em seguida, começa-se a história da literatura no Brasil, início da literatura brasileira. Se deu com a chegada dos portugueses, e nós temos, para intitular esse início da literatura brasileira, o que nós chamamos de quinhentismo, que vai de 1500 a 1600. Então, a produção literária, a principal produção literária são as crônicas de viagens. Como sabemos, em 1500, nós tínhamos uma população muito vasta de indígenas, porém não tínhamos escritos, né? Então foi justamente esses viajantes, não só portugueses, como franceses, holandeses e espanhóis, começaram a explorar essas terras e a escrever as chamadas crônicas de viagem, que também pode ser intitulado como literatura de informação. Juntamente com essa literatura de informação, vieram também a literatura jesuítica, que era uma literatura com fins de catequese, né, feita especialmente pelos padres jesuítas. Daí o nome literatura jesuítica. As principais características do movimento são a conquista material e espiritual, o caráter documental e religioso e a exaltação da terra. Os principais escritores são Pero Vaz de Caminha, autor da Carta, né, do Descobrimento, José de Anchieta, que é um padre jesuíta, Manuel da Nóbrega e Pero de Magalhães Gândavo. Bem, os textos produzidos nesse período surgiram justamente da necessidade dos viajantes de expressar as impressões das terras encontradas além mar, né? Então, essas crônicas de viagem ou de literatura de informação são produções que destacam-se nesse momento, né? E são considerados como verdadeiros documentos, né? Bem, logo em seguida, nós temos o Barroco, que compreende os séculos XVI, XVII e XVIII. Aqui a menção é apenas ao século XVII. Pois bem, no século XVI ocorre uma retomada dos valores cristãos. Vocês observam que já havia, esses valores estavam em declínio a partir lá do humanismo, como vocês notaram. Então há essa retomada. Então o período do Barroco ele se estende de 1601 a 1767 no Brasil e de 1580 a 1756 em Portugal. Produção literária, nós temos poemas épicos, líricos, satíricos, religiosos e sermões. Temos como principais características o cultismo e o conceptismo, e o chamado rebuscamento da linguagem, que mais adiante nós iremos aprofundar essas duas linhas características. Os principais escritores, e aí surge o primeiro nome da literatura brasileira, que é o Gregório de Matos. Além dele, nós temos o padre Antônio Vieira, que é um português, mas que passou muito tempo aqui no Brasil. Além dele, nós temos Bento Teixeira, que é o autor do primeiro poema barroco, chamado de Prosopopeia. Bem, logo em seguida, já contando como sendo a sexta escola literária, nós temos o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo. Nesse período, reviam-se os valores do classicismo, tanto na forma como nos temas do Brasil. A literatura arcadista no Brasil, ela valoriza a natureza, a simplicidade e os temas pastoris.
Pois bem, nós temos o período que compreende no Brasil de 1768 a 1835 e em Portugal de 1756 a 1835. A principal produção literária são os sonetos e as principais características, como já foi dito, são os valores clássicos, o racionalismo e o bucolismo. Principais escritores Cláudio Manuel da Costa, José de Santa Rita Durão, José Basílio da Gama, Tomás Antônio Gonzaga, dentre outros. Logo em seguida, já no século XIX, nós temos o romantismo, são 4 escolas ou 5 no mesmo século XIX. Romantismo, que começa no Brasil no ano de 1836, coincidentemente o mesmo ano de Portugal, e vai até de 1836 a 1880. A produção literária são poemas românticos, romances indianistas, regionalistas, históricos e urbanos. Aqui nós temos como principais características o egocentrismo e o nacionalismo. Os principais autores nós podemos destacar Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, um dos principais romancistas românticos do Brasil, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire, Castro Alves, dentre outros. Logo em seguida, nós temos a 8ª escola literária, a segunda do século XIX, que é o realismo. Esse realismo tem uma visão mais crítica com relação ao que se considera exageros do romantismo, como a representação dos sentimentos e de seus ideais. Por isso esse realismo ele busca, mais do que qualquer outra escola, retratar a sociedade de maneira mais objetiva e fiel à realidade. Ele inicia-se no ano de 1881, no Brasil, e vai até o ano de 1893. A produção literária são os romances, contos e poesia. Características: retrato fidedigno da realidade, como já foi dito, cientificismo e denúncia social. E temos como principal escritor o Machado de Assis. É do mesmo ano o início da escola literária intitulada Naturalismo. Também tem início no ano de 1881. A produção literária também são romances, só que aqui, diferentemente do realismo, o naturalismo ele faz uma espécie de radicalização e traz uma visão mais mecanicista e cientificista do homem. Temos como principal expoente do naturalismo no Brasil o nosso escritor maranhense Aloysio Azevedo. Também temos outros de menor envergadura, porém importantes, o Raul Pompeia, Adolfo Caminha e Inglês de Souza. Praticamente ao mesmo tempo ocorre o simbolismo e o parnasianismo. O primeiro deles, no caso o parnasianismo, e aqui cabe salientar que pela ordem cronológica o parnasianismo ocorre primeiro, inicia-se primeiro, antes do simbolismo, mas parnasianismo ele inicia-se no ano de 1882 e vai até 1893. Produção literária é exclusivamente poética, sobretudo de sonetos. As principais características: arte pela arte, valorização da cultura clássica, rigor estético. Temos como principais poetas Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Vicente Carvalho, Francisca Júlia,
dentre outros. Já no simbolismo, que inicia-se no ano de 1893, temos a poesia também como principal produção literária, e temos como principais expoentes o Cruz e Souza e o Afonso de Guimarães. Já no século seguinte, aqui já estamos no século XX, temos como primeira escola literária do século XX, datada aí mais ou menos do período de 1900 a 1922, o chamado pré-modernismo, que tem como principais produções os romances e a poesia, o nacionalismo, o regionalismo e o sincretismo estético. Temos como principais expoentes dessa época, principais escritores, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, e na poesia Augusto dos Anjos. Logo em seguida, vemos as 3 fases do modernismo, que é um movimento talvez de maior número de escritores e também de uma qualidade superior a todos os outros. Bem, vai de 1922 a 1960, mais ou menos. A principal produção literária são os romances, né? A prosa chamada prosa urbana, regionalista, intimista, e também a poesia. Há uma ruptura com o passado, né? Como lá, especialmente na primeira fase do modernismo, e temos como principais autores ou escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Murilo Mendes, Mário Quintana, Jorge de Lima, Mariano Suassuna, Lígia Fagundes Telles, dentre outros, né? É quase impossível falar todos os nomes. E por fim, chegamos à contemporaneidade, já no século XXI, nós temos como marco cronológico, que é o chamado pós-modernismo, ou literatura contemporânea, o ano de 1980 até os dias atuais. A produção literária é a mais diversa possível, representadas tanto pela prosa como pela poesia. Principal característica, a pluralidade de estilos, como já foi dito, o individualismo. E temos como principais autores Antônio Calado, Adélia Prado, Caio Fernando Abreu, Carlos Heitor Coni, Cora Coralina, Dalton Trevisan, Ferreira Goulart, Lia Luft, Milor Fernandes, Murilo Rubião, Nélida Pinhon, Paulo Leminski, Rubem Braga, dentre muitos e muitos outros, né? Marcada, né, por uma enormidade ou por uma enorme diversidade de tendências, a noção de gênero se dilui. Um romance pode misturar imagem, poema, biografia, por exemplo, ou ser apenas um romance no sentido mais tradicional. Então você vê que a cada momento, né, a cada século, a cada segmento temporal, essa produção ela se diversifica e contém, né, grandes escritores. Então, foi isso, de uma maneira mais, digamos, resumida, porém mais abrangente do que está na nossa página 19 do nosso livro didático, e espero que tenha ajudado. Bom dia a todos e até a próxima.